Einen wunderschönen guten Mittag. Ich habe hier den Lukas Fuchsgruber. Bem-vindo à tradução em português da palestra GLAM, Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus, entre Linked Open Data, ou dados abertos e conectados, e sabe-se lá o quê. Uma crítica de museus para hackers, que é apresentada por Lukas Fuchsgruber, ao vivo aqui no 38C3. Seus tradutores para essa palestra são da Matetrick. Todas as palestras no congresso são traduzidas ao vivo entre inglês e alemão, além de um idioma adicional. Agradecemos o feedback, então, por favor, use a hashtag C3Lingo, versão brasileira da Matatrick. Olá, Boa tarde, eu estou um pouco nervoso porque é o lugar maior que eu já falei. Eu trabalho na TU em Berlim e eu comecei um projeto para um debate sobre os arquivos de museologia na sociedade, como isso está em relação com questões sociais para quem está digitalizando o museu. Eu, obviamente, não estou nesse projeto sozinho, eu tenho muitos colegas de trabalho muito interessantes e a gente tem também um grupo crítico para refletir sobre essa questão. A gente também tem colaboradores em um projeto de software. Na minha palestra, eu gostaria de falar sobre os conflitos na digitalização museal. Eu também gostaria de apresentar ideias da democratização digital de museus, vou explicar o que eu acredito que seja isso, e eu gostaria de falar com as pessoas e ter uma conversa com as pessoas sobre isso. Eu não tenho um plano perfeito, mas eu tenho uma mínima ideia sobre o que fazer. Para a gente entender o segredo, é GLAM, Lodge e sei lá o quê. GLAM é um acronimo para galerias, bibliotecas, arquivos e museus. LOD, L-O-D, significa Linked Open Data, o que significa dados abertos ligados. E esse smiley com as mãos assim significa que os museus eles têm parceiros muito difíceis de lidar, como Google e empresas de blockchains que eu sou contra. Então, por isso esse smiley de sei lá o quê. Tem 3 partes. A primeira parte da minha palestra é a crítica nos museus e o que eu acredito que isso seja. A segunda parte é a história da digitalização dos museus estatais de Berlim e os grandes museus de Berlim. E na terceira parte a gente vai ter uma conclusão sobre isso. Bom, o que significa crítica museal? Eu gostaria de começar falando sobre a política atual de hoje em dia, e esse congresso desse ano também está falando sobre isso. Então, a gente está tendo uma era de antifeminismo, uma era racista, uma era de direita, extrema-direita. Começando, então, museus são os lugares que a gente usa, que a gente tem para poder falar do passado e glorificar o passado às vezes, e a gente precisa ver esses lugares criticamente. E como que essa história que a gente vê em museus atrás de quadros e imagens maravilhosas tem que ser criticado. A gente também quer defender esses lugares, a gente quer ser parte desse lugar e talvez até modificar um pouco, né, esses lugares. Eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês, que estão no slide. Um livro dos anos 80, dos anos 60, como os museus são patriarcais.
o livro da radical democracia, da democracia radical em museus, como a gente pode refletir criticamente e usar para nós essa história que é tão museal. Um outro livro que fala sobre o aspecto colonial, que fala sobre coleções etnológicas que foram roubadas durante o período colonial e estão expostas em outros livros. E o último livro é de Nizam Shaked, um marxista, que dentro do capitalismo e na sociedade capitalista de hoje em dia, o que isso tem a ver com nossos museus? Bom, tem uma pintura com uma mulher, uma pintura de uma mulher nua e uma outra mulher com uma faca na mão, e que explora ações críticas do ativismo, como Mary Richardson, em 1914, com movimentos contemporâneos como Guerrilla Girls e com a Zulu de Biase e coalizações como GUF, Labor e PEN, que são coletivos que fazem uma crítica aos museus e vão e se expõem em museus. Críticas anticoloniais, anticapitalistas e antipatriarcais. Esses são alguns desses exemplos que defendem pessoas que são oprimidas e abusadas. Isso tudo não funciona perfeitamente dentro de um espaço de museu, mas esses movimentos que dominam esse lugar, e acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nessa conferência se identifica com esse tipo de intervenção artística. Também tem outros museus, outros tipos de museus que não são os museus grandes estabelecidos, museus dentro de comunidades, como, por exemplo, o Museu de Kreuzberg, em Berlim, que é um museu que representa um bairro de Berlim, museu gay em Berlim. Eu também tenho aqui um livro para também mostrar como até a metade do século XX, o movimento negro o movimento negro iniciou um movimento para fazer coleções com trabalhos de pessoas negras. O meu foco, obrigado pelo meme, o meu foco é nas instituições museais grandes, estatais. Então, eu tenho essa crítica para esses museus mais clássicos, esses museus clássicos. Então, tenho banco de dados que está online. Por que essa intervenção ou essa pedagogia radical é praticamente para criticar o espaço de museu e o que acontece lá dentro. Então, tem muitas exposições críticas, mas o que realmente continua muito estável é a documentação desses trabalhos. Então, o banco de dados ele continua muito tradicional. Então, você tem, por exemplo, aqui, em comparação, um cartão escrito à mão, como era antigamente um método de catalogizar trabalhos, e você vê que a página digital é praticamente a mesma. Então, quem é o artista? E isso é praticamente copiado. Exatamente.
Para mim, isso quer dizer que é um aspecto muito político, muito sensível do museu para a gente lidar esse tipo de informação, assim, o que significa isso para a sociedade, da onde vem esse trabalho de artes, e isso para mim é a parte mais politizada do trabalho. Que eu tenho um outro exemplo para isso, no Fórum Humboldt, em Berlim. É que eles tentaram fazer uma reflexão crítica da exposição, com uma vitrine com peças do banco de dados sendo expostas e ao lado a voz de pessoas que, na verdade, foram mencionadas de forma incorreta nesse banco de dados. E que esse tipo de erro evidencia relações racistas e coloniais. Como que é possível fazer isso, né? E a minha pergunta é qual a história desse banco de dados e por que ele é gerenciado como ele é, né? E agora, a parte 2, a gente vai falar sobre a história da digitalização dos museus estatais de Berlim. Tem mais de 2.000 entradas de 200.000 entradas de dados no banco de dados. E aí existe os políticos perguntaram, né, por que apenas 200.000? Porque, na verdade, existem vários museus e são milhões de obras. Então, há uma estratégia para digitalizar tudo, né, todas as obras sendo expostas em museus. E há um estudo do Conselho de Ciências que mostra problemas nessa questão. Aí eu gosto de falar sobre a história, né, desses bancos de dados. E desde 1990, há iniciativas para catalogar coleções usando a tecnologia EDV. Obrigado à minha estagiária que me ajudou nesse processo da pesquisa. Eu ainda não coloquei isso online, mas estou escrevendo um livro sobre isso agora, mas vocês podem ter todas as informações quando o livro for publicado. Aqui tem uma citação. 2 computadores foram comprados no século XIX, século XX e começaram a colocar os dados nesse banco de dados. A maioria do trabalho desse banco de dados foi feito por pessoas que estavam desempregadas na época, então com um salário muito baixo. Na verdade, a única coisa que esse trabalho foi criado para que as pessoas simplesmente copiassem os dados analógicos para digital. E o salário não era um salário muito grande. E mais ou menos em 2011, esse banco de dados foi planejado que esse banco de dados tivessem disponíveis para o público. E aí foi quando a gente percebeu que tinha uma diferença entre o analógico e o digital. O tempo de a citação fala que a era do desenvolvimento, né, do autodesenvolvimento acabou, e que no futuro o que haverá uma cooperação que se fortalece
Na Inglaterra havia pessoas que começaram a pensar como construir banco de dados. Então, eles faziam um texto e começaram a escrever informações. E todos os outros museus que quiserem ter alguma coisa desse museu inglês e quisessem comparar, eles mandavam esse texto. Esse software se chama GOS e ele continuou sendo desenvolvido pelo Instituto em Berlim, foi um pouco modernizado. Isso você podia colocar fotos, algumas categorias foram modernizadas, melhoradas e tinham mais possibilidades de aumentar o banco de dados. O problema era a interface, que não dava para... não haviam concorrências. Então, por exemplo, diziam-se que as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto estavam muito acostumadas com a interface do Word, então eles fizeram algo parecido com o Word. Então, houve um edital para um novo produto de banco de dados. E muitas empresas podiam se inscrever nesse edital. Então, como eu já mostrei para vocês antes, eles acabaram escolhendo esse tipo de standard. Eles precisam de uma padronização muito tradicional. Então, acabou ficando realmente uma ferramenta que existe para poder arquivar imagens de diferentes museus. Com essa ferramenta, eles acabaram fazendo essa coleção online que foi mostrada em 2011. Tudo está num site, que é esse que você pode ver aqui na apresentação. A interface não foi muito mudada desde 2011. São vários museus, cada museu com sua coleção, e mostrar tudo isso simplesmente era um trabalho muito difícil. Então, até hoje ela continua assim. Eles até modificaram algumas coisas hoje em dia, mas, enfim, não foi muito o foco do projeto. Não, agora eu vou falar sobre LODA, Linking Open Data. Então, você tem... Agora, a ideia é que se encontre todas os dados primeiros de diferentes países e depois de toda a Europa. Então, a ideia é que isso vire uma norma. Então, primeiro você tinha um papel, você tinha... E depois foi digitalizado, e depois digitalizado para a Europa, de diferentes museus de diferentes países na Europa. A Biblioteca Digital Alemã é uma... Ele se chama biblioteca, mas ele também é para museu. E ele também coloca o foco nesse standard, nessa padronização. O que é então uma coleção digital? Tem outras ideias, por exemplo, do lugar de crítica de museu, por exemplo, com inclusão. Tem uma toolkit chamada Revisiting Collections, onde vocês perguntam a outras pessoas, visitantes, que elas veem ou que elas acham das coleções em museus. E eu me pergunto agora se uma diversidade em coleções
Jahre waren dann auch die Zeit der digitalen Vermittlung. Also wie können wir das E agora nós estamos no tempo da natürlich KI, Virtual Reality und herança digital. eine Firma mit wirklich großem Einfluss Uma empresa com muita influência hoje em dia, como por exemplo o Google. Google tem, por exemplo, nos anos 10, eles gostariam de ter uma coleção cultural, eles fizeram um TED Talk muito legal sobre IA, com muitas portrês de muitas coleções diferentes de museu do mundo, isso em 2016, e ofereceu para vários museus. Eu não estou mostrando só assim, mas quero mostrar para vocês que, por exemplo, na Alemanha, em 2018, tem um livreto de estratégia digital federal que fala sobre a digitalização dos museus na Alemanha. Que na mesma época a Google estava introduzindo novos produtos como óculos de realidade virtual, e que a gente está falando o tempo todo sobre os tradicionais museus, e isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, esses produtos estavam sendo testados nesse contexto de museu. Então, com dados conectados e diversidade. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como a linguagem é dentro desses projetos. AI e o LOD nos museus. Multi-Experience-Plattform werden soll. Zu diesem Zweck werden mittels KI und Linked Open Data individuelle Bezüge zwischen und zu den Sammlungen hergestellt. O próximo projeto grande será a modificação do banco de dados online. E ele vai que vai ser como uma plataforma multi-experience. Então, serão criadas, por meio da inteligência artificial e dos dados abertos ligados, uma conexão individual entre e para as coleções. Então, ele fica assim parecendo essa nuvem e você pode navegar entre elas. Aqui tem o código de programação. Das ImageNet-Modell, also so ein ganz Standard. Aqui nós temos vários modelos, né, que são usando o TensorFlow. Ganz großes Buzzword dieser Zeit, das lasse ich um termo bastante utilizado nesse contexto é sobre gamificação, né? E uma legislação me chocou bastante. Perceber que o tanto que isso é orientado para uma estética comercial. Então, os dados são rastreados. E a possibilidade, por exemplo, de fazer um date com obras de artes. É também possível olhar esse Datenschleusnetz Kultur. Die aktuelle Digitalstrategie, also die nächste jetzt quasi, die will dann wieder mehr entre a coleção nacional alemã e a coleção da União Europeia estava o banco de dados da Alemanha, e esse banco de dados da Alemanha ele inclui novo conhecimento,
A Biblioteca Digital Alemã representa, como quase nenhum outro projeto conjunto entre estados e governos federais na Alemanha, a democratização do conhecimento e da cultura. Ao mesmo tempo, o banco de dados cria novos conhecimentos ao conectar os digitalizados uns aos outros. Isso é o que diz, em 2023, o ministro da Cultura, Cláudia Roth, sobre o DDB, que é o Banco de Dados Digitais da Alemanha. Então, essa questão toda de poder e museu, eu diria que, na verdade, eu diria o contrário, eu diria que essa forma de banco de dados não é uma democratização, ao meu ver, é uma ferramenta autoritária para vir numa perspectiva contrária para intervenções. Uma perspectiva contrária eu acho muito importante que a gente escreva dados conectados em coletivo, juntos. Então, por exemplo, as pessoas aqui do Universo Caos tem uma pequena comunidade, uma pequena interface de uma comunidade, tem uma interface, você pode colocar perguntas e respostas, é uma comunidade baseada num arquivo de uma interface. Uma outra interface é um repositório de dados abertos que vem que pode ser veio da Wikipedia, do Wikidata. Muitos dos quadros foram copiados e eu posso trabalhar lá sem ter alguma permissão. E eu acredito que no futuro existe um potencial para abrir uma pesquisa crítica, mais crítica sobre isso. No meu blog, vocês podem dar uma olhada, eu experimentei um pouco com essa ideia durante meus estudos. Eu cortei algumas coisas da minha apresentação. Uma outra ideia é na Wikidata tem algumas coleções que foram copiadas. Então, eu diria que mais ou menos na Wikidata a copia tem 0,4%, mais ou menos, dessas coleções que estão online. Então, dentro de um site Frag den Staat tem muito mais títulos lá. Tem um inventário muito grande. Eu não sei fazer isso, mas eu acharia ótimo quando, por exemplo, esse catálogo todo que está no Frag den Staat pudesse estar no Wikidata também. Então, a gente teria mais... a gente conseguiria colocar essa coleção de trabalhos artísticos na internet muito antes do que tem agora. Então, eu não quero falar muita coisa, porque eu gostaria de dar um impulso, algumas ideias para vocês. Mas eu acho que, para concluir, eu acho que a gente pode hackear museu, a gente pode ter propostas como forcar dados de museus para plataformas abertas ou publicar inventários de museus em Wikidata para maior acessibilidade. Eu acho que a gente pode ser parte dessa crítica aos museus. Se vocês estiverem afim, dá uma ajuda a construir interfaces melhores para a gente documentar essas coleções. Eu estou a fim de discutir com pessoas que estão a fim de discutir sobre isso, como que a gente pode fazer algo tipo uma Wikidata, que é uma padronização, mas que todas as pessoas podem ter acesso a isso. Para mim, o mais importante de tudo é apoiem, leiam. Não precisa ser o Wikidata, a gente não precisa de um monopólio alternativo, mas procurem abrir isso ou aumentar nosso conhecimento para que ele fique
Ich habe noch eine kleine mais democratizado. geplant. Und zwar auf dem gleichen Stockwerk hier ist drüben das Haus. A gente está planejando uma discussão agora para quem tiver a fim de conversar comigo, eu vou estar na House of Tea, que é no andar de cima. A gente pode tomar um chazinho, planejar, conversar. Ich freue mich Bom, auf eure Ideen. eu Ich sage fico danke. muito feliz se alguém tiver alguma ideia. Muito obrigada. Tem adesivo aqui, quem quiser, pega. E muito obrigada por me deixar estar aqui. Muito obrigada. Einladung an Hackerinnen und Hacker. Convite para hackers. Danke für den Vortrag. Pergunta, muito obrigada pela palestra. Bibliotheksarchive teilweise im Laienpublikum zugänglich zu machen. Já existe uma luta para abrir essas coleções, esses arquivos para o público. A gente pode trabalhar já com esses arquivos que já existem ou não? Also die Frage trifft natürlich A pergunta é realmente isso? É realmente o objetivo? É que muitas pessoas são convidadas para virem em instituições de arte e in den Datenbanken und Katalogen und so weiter. quase Heilig, aber irgendwo anders wird dann eine schicke Publikation. é muito difícil ter esse tipo de eventos que acontecem em museus grandes catalogados. Geralmente tem um catálogo sobre esse evento especial, mas não tem numa coleção digital. Sowas zu machen. Also ein bisschen so anekdotisch jetzt vielleicht zu werden. Para ficar um pouco Die in Museen anetótico, quando eu falo com pessoas que trabalham em museus e que fazem alguns tipos de projeto como esse, e em algum lugar lá no banco de dados está por lá, mas não está arquivado de verdade, não está aberto para todo o público. Inwieweit hast du denn mit hier drüben Ah ja, mit Leuten von Museen schon gesprochen? Ich glaube, die staatlichen O Museen quão você já falou com pessoas que trabalham no museu, principalmente nos museus de Berlim? Eu não acredito que eles sejam muito abertos para a cooperação. ich arbeite auch Eu também trabalho em Berlim numa instituição cultural e tem muita gente que é aberta para esse tipo de ideia, esse tipo de projeto, mas eu estou interessada para saber gerade in Berlin em Berlim qual é a sua ideia, porque no meio cultural, obviamente, que as pessoas não têm um salário muito alto, elas não recebem muita coisa, tem pouca gente, tem pouco incentivo para a cultura. ihren Betrieb aufrechterhalten können. E as pessoas estão lutando para conseguir continuar fazendo cultura na cidade de Berlim. Aber Mas genau, inwieweit seid ihr da auf die zugegangen und wie war die Reaktion? como foi a reação das pessoas nos museus grandes, institucionais? dafür, kritische Sachen zu machen. Ich meine, Eles se interessam para fazer coisas críticas, como, por exemplo, o Humboldt Forum, que está dentro dessa crítica, ou pelo menos tentou, apesar que ficou meio esquisito, não deu muito certo, mas eles procuram fazer alguma coisa digital, eles procuram fazer alguma coisa espetacular, eles procuram fazer uma coisa que dure, durável. beteiligt zum Beispiel, also Então, não é, na verdade, eu não estou lutando contra os museus, eles sabem do meu projeto, então eu já tive dentro do Museu de História Nacional, de História Natural. Tem cooperação, mas não é tão uns verschieben können. Und deswegen bin ich hier und deswegen spreche ich davon, wie können wir duradouro quanto a gente deseja. mit Open Source, mit Open Data, also einfach die Sachen befreien und einfach schon mal machen. E realmente, simplesmente começar a agir. Irgendwelche Förderprogramme warten, die Se a gente espera por editais culturais ou por leis de incentivo cultural, é muito difícil. Trabalhos sociais estão recebendo cortes, toda a área social está recebendo corte, está sendo, ich will mich einfach nicht entmutigen lassen und deswegen está tudo sendo cortado. und wenn allerdings Leute im Raum sind, die über Reichtum verfügen, also Se tem pessoas aqui com muita riqueza, financie esses tipos de projeto. 4 Jahre Arbeit, ich bin gerade arbeitslos, also ich suche auch Por enquanto, eu estou procurando emprego, então Die zwei ist sitzend, oder? Ja? Ja? Gut. Kurze Frage zu dem Talk. Du hast ja so tem uma questão erst diese
Você falou sobre, colocou alguns dados e eu entendi direito que o site Fragen der Stadt já tem 100% que eles já digitalizaram para publicar? É uma boa pergunta. Tá certo, é isso mesmo. É muito ilógico, mas é isso mesmo. Nos anos 90, So eine Person in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme uma pessoa estava lá colocando as informações analógicas para digital, então não tem foto, não tem. Wissensstand. Foi simplesmente copiado do analógico para o digital. Então, o que os museus digitais fizeram é freilassen, sozusagen. eles têm uma Oder halt nicht so oft gesetzt. Und eles têm um xizinho dizendo pode publicar online, e nem todos estão publicados ainda. halt gar nicht. Das ist wirklich Então, em alguns lugares tem uma pessoa empregada que faça esse trabalho e outra não. Então, é praticamente isso. und diese Online-Datei, die ist auch sehr fragmentarisch. So. Esse banco de dados online, ele está super fragmentado. Einen Menschen von der 1, dann den anderen Menschen von der 5. Hallo, vielen Dank für den Olá, muito obrigado pela palestra. Eu gostei muito. Demokratisierung des Wissens und Pensando na democratização do conhecimento e do conhecimento marginalizado, erklärt hast, auch Risiken darin. você vê no que você explicou sobre isso também algum risco em usar os dados da Wikidata? Gruppen oder so. Und Disclaimer von Wikimedia und arbeite im Wikidata-Team. Dizendo antes dessas informações, assim, se você trabalha para a Wikidata ou não. Na verdade, eu tenho perguntas para vocês. Bis jetzt Glück. Also unsere Interventionen wurden nicht gelöscht. Im Fediverse ist ja gerade so eine heiße Diskussion. No Fediverse tem uma discussão Viele Leute machen schlechte sobre Erfahrungen, wenn sie Inhalte anlegen. Also es gibt ja ganz viele feministische tem muitos projetos feministas Inklusionisten, Inklusionisten. e tem Irgendwie so Fraktionen. algumas frações que acabam apagando esse tipo de claim feminista. Ist auch nicht frei von diesen ganzen Macht. Os dados não estão livres dessa Dinge ändern. Und ja, die andere posição de poder. E a outra pergunta, quais são as outras possibilidades? Fan, ich denke, Eu sou fã Seite der Welt. Also da Wikidata, eu acho que é um dos sites muito importantes, Demokratie heißt halt auch, mas democracia também quer dizer problemas e discussões. verschiedenen Langzeitarchivierungen einfach Eu acho que num arquivo de longa data, Repositorium, damit andere Leute a gente precisa ter um repositório, Media mehr, weil wir uns zerstritten haben oder so. Da mas talvez daqui a um tempo não tenha mais Wikidata ou Wikileaks porque a gente brigou, sei lá. Então, seria importante ter um repositório fixo onde esses dados estão. Mas eu realmente não tenho uma resposta correta para a sua pergunta, porque eu acredito que a internet é um lugar com muita briga, com muitas posições contrárias. Mas obrigada. Halleluja. Die 5, bitte. O microfone 5, por favor. Muito obrigado pela palestra, foi muito bom. Eu também acho a ideia muito boa. Eu acho que Wikidata também, né, parece a Wikipedia. E é uma comunidade mais inclusiva. Então tem mais, assim, tem, né, vários itens que podem ser mencionados. Und ich glaube, Eu acho. kennst du vielleicht das Projekt Sum of All Painting? Você conhece o projeto Sum of All Paintings? Ele também é muito bem sucedido nessa área, que coloca, insere, né, mais dados no Wikidata. Conseguimos até então incluir várias entradas no banco de dados. Interessante Erfahrungen auch gemacht mit den Eu também tive uma experiência bem proveitosa verschiedenen Schaffen zu com Wikidata eles sind für na área de procurar outras alternativas para o Wikidata. Eu acho que focar der Trage geredet, der nessas outras ideias também é algo muito bom. Katastrophe, wo wir alle komplett weggeschnitten werden. Então, porque nós temos exemplos, né? Já tivemos exemplos catastróficos em que várias pessoas foram excluídas. Lizenzen zu retten und diese Demokratisierung Nessa questão, né, de procurar licenças livres,
e democratização dos dados. Então, é importante encontrar movimentos que tragam alternativas. Você teve algumas experiências em que essa tentativa de democratização trouxe resultados negativos? Ou foi tudo algo mais dispositivo? Also erstmal danke für den ganzen Primeiramente, muito obrigado pelos comentários. zuordnen. Só preciso meio que organizá-los um pouco. Ich glaube, Wikidata ist einfach Eu acho que o Wikidata unter dem Radar. é ainda um pouco fora do radar, né? Não, Data Entities ihre se você procurar no Google sobre questões sobre discurso de ódio, etc., ligados à Wikipedia, você cai direto no Wikidata, você cai direto na Wikipédia, né? Segundo indicações do Google. resilient defensiv dagegen sein, also diese Community schützen. Então, eu tenho uma posição mais defensiva, né, de proteção da Wikimedia e dessas comunidades. Tem várias coisas que eu não sei, Die Aufnahme rein und dann diskutieren wir das weiter. mas eu acho que a gente pode continuar discutindo isso mais tarde. Kannst du ein klitzekleines Brechen draus machen? Dann passt noch rein. Você pode fazer uma pergunta muito rápida. Como você organiza mentalmente esses hackers culturais? Ja, Golden Da Vinci war ein Hackathon-Reihe. Golden Da Vinci foi um hacker que trabalhou mais de 9 anos em arquivos de museu. E eles fizeram várias maratonas de hackers para fazer algo com dados de obras de arte que têm acesso livre e fazer algo a partir disso. Alle wollen ja was machen. Acho que várias pessoas, né? Todo mundo quer fazer algo, Was mich daran oft so stört, ist, dass es schon so mas o que me incomoda um pouco é que tudo parece um pouco pré-decidida, então tem esse encontro, essa coleção de borboletas e todo mundo quer fazer alguma coisa. sowas wie Daten zu fragen, und so habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Mas eu já também tive outras experiências muito boas na ideia de questionar dados. Aktivismus und Kolonialismus und das war Então, pensar na ideia de ativismo e colonialismo also, schaut euch die Coding Da Vinci Daten an. para ver esses dados. Então, eu sugiro você olhar, né, os dados do Code Da Vinci. Ich glaube, eigentlich sollten sie einfach alles online stellen. Eu acho que tudo deveria ser colocado online, que é possível colocar online, Bewegungen angeeignet werden können. para que esses dados possam ser apropriados por movimentos. Auch eine kritische Debatte irgendwo die Também há um debate crítico sobre essas maratonas de hackers. spreche als Nesse caso aqui eu estou falando na posição de alguém que já fez vários, né, e saiu bastante frustrado dele por causa dessa lógica, né, de pegar pequenos projetos que devem ser executados em pouco tempo, mas assim, muito obrigado, né, pela sua pergunta. A gente pode falar sobre isso depois. A próxima pergunta retórica, Gar nicht mehr, sonst ist es halt vorbei. Wie viel mas não Journalismus vertragen wir? e quanto o estruturalismo a gente ainda dá conta de aguentar? Museum von DBB. Aber das Estamos falando da questão de padronização. Não é, a gente não vai ter tempo para isso. Isso acho que vai ser uma pergunta para o House of Tea, lá para o nosso chazinho mais tarde. Muito obrigado pela palestra.